Vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus. A palavra que eu vou trazer hoje está em 1 Romanos, capítulo 2. Tá? A partir do versículo 1, eu vou ler até o versículo 4. Depois eu vou pular para o 9, 10 e o 11. Beleza? Então é só para vocês acompanharem. Romanos capítulo 2, do versículo 1 ao 4 e depois do 9 ao 11. Tá? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, és indesculpável, ó homens, quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas o que praticam tais coisas e fazes a mesma coisa, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Aí eu vou agora pro 9. Tribulações e angústias virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Daí vem o 11, que é um versículo muito falado, digamos assim, né? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Todos são iguais perante Deus. Todos. Porque todos pecaram contra ele, todos foram destituídos da salvação. Cristo veio para nos permitir que a salvação fosse refeita, fosse dada a nós novamente, fosse feita uma nova aliança. Mas não é porque Jesus veio que todos estão automaticamente salvos. Ele nos deu a oportunidade de todos os dias nos redimir de nossos pecados. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui. Eu quero me atentar ao fato do julgamento. É natural hoje que se crie cada vez mais discussões dentro da igreja ou fora, digo fora dos próprios cristãos em si, de ter uma tendência natural a julgar as outras pessoas, tanto propriamente cristãs como não cristãs. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, enquanto eu não era cristão, era que toda vez que um cristão me julgava, digamos assim, porque a gente, quando não é cristão, a gente não entende a palavra em que os próprios cristãos dizem, né? De que fora da verdade não há salvação e tudo mais. Mas eu digo o julgamento em si, direto, em que na maioria das vezes traz mais angústia e raiva ao coração, tá? Então, quando as pessoas vinham a mim e falavam que eu não ia ser salvo, ou que eu estava fora do alcance da salvação, que eu precisava aceitar Jesus de qualquer forma, as pessoas estavam mais preocupadas em me julgar e dizer que eu estava fora da salvação do que dizer sobre o amor de Cristo. As pessoas falam, Cristo é bom, Cristo é maravilhoso, você tem que aceitar ele, senão você vai pro inferno. É basicamente isso, resumindo, tá, gente? Não é que as pessoas falam exatamente assim. Tem algumas que falam, mas geralmente o resumo das histórias em que as pessoas falam é assim. E não é bem assim, porque assim... Tô muito de assim. Mas Deus, ele tem artifícios para trazer pessoas a ele. Não é simplesmente você dizer que é para a pessoa vir. Por exemplo, se você está todo dia na igreja ou todo dia tendo contato com a palavra de Deus e você está lendo a palavra e tudo mais, aquela palavra ela não é só para te edificar. Ela é para que você, quando você venha a ter contato com uma pessoa que não é cristã, você tenha argumentos para convencer a pessoa de que ela está no caminho errado, ou de que o caminho que ela está seguindo possa ser um caminho de morte. Então, é mais ou menos como se a Bíblia estivesse te preparando para a edificação própria e para que você pudesse ter argumentos para convencer as pessoas de que elas devem vir para Jesus, e não tão somente pelo fato de que elas serão condenadas, mas pelo fato do amor de Cristo e das outras N coisas que Deus pode proporcionar à vida daquela pessoa. Tanto uma libertação, uma salvação, uma cura de repente.
não é que a pessoa vai vir para Deus e você vai justificar isso de que a pessoa vai vir somente pela cura, ou somente pela libertação, ou por ela estar passando uma situação financeira difícil e você tá dizendo a ela de que Deus vai abençoar ela financeiramente. Não, mas que você tenha argumentos não somente acusativos, né, de acusar a pessoa de que ela vai para o inferno, essas coisas todas, mas que você tenha argumentos de convencer ela na palavra de que ela vai ter uma vida melhor em Deus. Testemunho é a melhor coisa que o cristão, a melhor arma, né, maior e melhor arma de todo cristão. Um cristão que tem testemunho do que Deus fez na vida dele, ele pode convencer muitas pessoas, mas isso não serve só para trazer as pessoas para Cristo. É claro que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na alma daquela pessoa para trazer ela para Cristo. Você é uma arma, digamos assim, um artifício, uma ferramenta de Deus para trazer aquela pessoa. E o Espírito Santo está te ajudando. Quem vai realmente fazer o trabalho na vida daquela pessoa, na mente daquela pessoa, na alma dela, é Cristo e o Espírito Santo de Deus. Mas você está sendo usado como ferramenta. Então o mínimo que você pode fazer é ter um argumento que convença a pessoa, um argumento em que ela não se sinta ofendida. Um argumento em que você não vai fazer acepção, em que você não vai fazer a pessoa se sentir segregada. É claro que o texto de Romanos ele está se tratando de uma situação dentro da própria igreja. Eu estou apenas abrangendo ela para fora, para que você crie a consciência, você como cristão, crie a consciência de que o estudo da palavra, quando você estudar a palavra, não estude somente para tratar com cristãos. Ou não estude somente... Tem gente que já lê a palavra e já fala, mas eu já sei isso, eu vou ler de novo, e a pessoa se fadiga. E ela não vê um objetivo final para isso. Então enxergue esse objetivo final de que tem gente que o inimigo convenceu de tal forma a mente em que você precisa ter um argumento em que faça com que a lógica dela quebre a lógica que o inimigo colocou na mente dela. Não é complicado de entender. Às vezes o inimigo ele coloca a pessoa numa situação, num embaraço mental, em que ele convence, por lógica ou não, ou pelos dois, né, lógica e espiritualmente, a pessoa de que aquele lugar é bom para ela. Então você não pode só fazer as desamarras espirituais, digamos assim. A oração quebra muito isso também. Você orar pela pessoa. Você quebra essas amarras espirituais que estão envolvendo ela. Mas chega um momento em que a pessoa tem a própria consciência. Todo mundo tem a própria consciência, mas eu digo a própria consciência racional de entender o que você está falando a partir de um texto bíblico. Tá? Então tem muitas histórias, muitos testemunhos bíblicos, tem testemunhos seus, em que você pode falar, oh, Deus fez isso na minha vida, Deus fez aquilo outro na minha vida, Deus atualmente para mim fez uma grande obra em minha vida, de abrir portas de emprego. Então, para outras pessoas que estão passando por dificuldade, e eu falar da palavra de Deus, logicamente, né, digamos assim, falando na palavra e testemunhando, são artifícios que Deus coloca pra gente no nosso coração e que a gente tem que buscar na Bíblia para poder convencer as pessoas. Para poder convencer, às vezes, um coração que está há 20 anos, 30 anos tentando se converter, uma pessoa tentando converter ela, e às vezes com uma pequena conversa você consegue convencer ela a fazer uma visita. E às vezes essa pessoa vai quebrando Jesus, ela vai visitar, tem o contato com a palavra, tem um contato com as orações em si, e ela tem um primeiro contato com Jesus de uma forma em que ela não teve antes, de uma forma em que ela não foi julgada antes, de uma forma em que ela foi para lá e você disse, irmão, não vá para lá procurando homens, não vá para lá procurando os erros dos homens, vá procurando Cristo. A igreja não são os homens, porque tem muita gente que de fora, né, que argumenta os homens em si como pessoas imperfeitas, como todos somos, mas pelos erros, pastor fulano de tal fez aquilo, pastor fulano de tal fez aquilo outro. E você vai argumentando biblicamente e por testemunho próprio de que não é a igreja a qual você vai procurar, e sim Jesus Cristo que vive dentro dela. E aí você tem que trazer testemunhos do que acontece dentro da igreja. Eu vou a círculo de oração porque círculos de oração geralmente tem uma presença viva do Espírito Santo trabalhando, são muitos testemunhos de pessoas que a vida são modificadas dentro do círculo de oração. A oração é a maior arma que o cristão tem. Enfim, o que eu quero te dizer em resumo disso tudo,
Leia a Bíblia como uma arma que você tem, uma arma de argumentação para convencer pessoas. E não tão somente palavras em que você vai soltar, que você vai desferir, por exemplo, como as obras do Espírito Santo, as obras que não são do Espírito Santo, que são glutonarias, bebedices e tudo mais, e se valer disso para condenar uma pessoa que está envolta no pecado. Chega de tentar convencer pessoas julgando elas. Não dá, não funciona. Você tem que argumentar com a pessoa sem condenar. Jesus, ele não veio condenando as pessoas. Ele não chegava para argumentar com as pessoas, algumas sim, pontualmente, mas para fazer que elas enxergassem o pecado delas, mas é da forma dele. Ele tinha a fórmula dele de agir, ele era o Deus vivo, ele conseguia tocar na alma da pessoa com qualquer palavra que ele dissesse. Nós não. As pessoas vão olhar para nós como humanos, como erros, pelas nossas falhas. Então, que tragamos, né, a palavra de Cristo como algo que não tem julgamento, como algo em que convence as pessoas como Cristo fazia através dos sermões, sem julgar elas, trazendo elas à própria consciência através de raciocínios que a própria Bíblia nos oferece, e não por condenações. Desculpa o vídeo ficar grande, mas é, digamos assim, um desabafo que Deus tem colocado no meu coração já há muito tempo sobre esse ponto de vista. Talvez eu traga esse mesmo texto depois, falando do ponto de vista de dentro da própria igreja, quando os próprios cristãos condenam outros cristãos, né? Mas a princípio eu quero trazer essa ideia de que não tente convencer pessoas que não são cristãs a virem para a igreja por condenação. A chance de erro é muito grande. Tente trazer pessoas para dentro da igreja pelo amor de Cristo e pelo seu testemunho da verdade do amor dele. Amém.